Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, estamos aqui para mais um vídeo do nosso podcast da Kings League, falando tudo sobre a Kings League Brasil. A Kings League Brasil que agora está na sua terceira rodada, né? Estamos indo para a terceira rodada da Kings League Brasil, que ocorre nesta segunda-feira, dia 23 de março. Estamos já tendo alguns caminhos, né, do que vão ser a temporada para alguns times, muitas polêmicas de novo, né? Toda semana tem sempre uma polêmica e a gente vai repercutir tudo isso agora no nosso podcast aqui. Então bora lá, já vamos começar com a notícia do MVP da semana, o MVP da segunda rodada, Andreas, o mago, né, o Andreas Vaz, MVP aí desta segunda rodada. Mais uma vez o prêmio ficando com a G3X, né? O Kelvin foi eleito MVP na primeira rodada e agora o Andreas MVP da segunda rodada. Muito bem mesmo, tá? Muito merecido, tanto do Kelvin, tanto quanto do Andreas agora. O Davi Hilário, pra mim, tinha que ser o que ganhou, tá? Mas ele não foi nem MVP do jogo, por conta da torcida Fúria também, tudo bem. Isso até foi discutido para se ver se vai ser mudado o regulamento para os próprios comentaristas e narradores, né, da Kings League votarem. Enfim, para mim o Davi foi o melhor do jogo contra a Fúria, mas ele não foi nem eleito MVP do jogo, foi o Lipão. Mas aí quando foi para votação geral, ficou com o Andrés, então Andrés MVP da rodada, da segunda rodada. Notícia também interessante, falando da Fúria, temos jogador lendário na Fúria, o goleirão Thiago Marinho será o jogador da Fúria nesta terceira rodada, será jogador, será o goleiro da Fúria, né? Lembrando que o Vitão segue lesionado, né? O Vitão aí segue lesionado, o Vitor Hugo se lesionou, segue com problemas. O Barba atacou na primeira e na segunda rodada, mas agora está fora, né? E o Thiago então entra aí como jogador lendário, como a carta lendária da Fúria. E como funciona essa carta lendária? Você me pergunta, eu já te respondo. Crédito aqui para Arena da Kings, né, no Instagram. Peguei essa imagem lá deles, então crédito para aqui na Arena Kings. Mas eu vou responder para vocês e essas fontes aqui, nessas informações eu peguei do BR Futsal também, parceria com a Arena Kings no Instagram, beleza? O goleiro Thiago estará na Kings League. O goleiro Thiago, já eleito o melhor goleiro do mundo em futsal e bicampeão da Copa do Mundo, é o mais novo reforço da Fúria na Kings League. O goleiro foi escolhido como jogador lendário da equipe. Mas galera, como assim jogador lendário? O que é um jogador lendário? É o 13º jogador? Não, não, que fique bem claro que não é o 13º jogador, é um jogador lendário. Como funciona o jogador lendário? Temos que ter alguns requisitos, tá? Precisam ter algumas coisas, alguns critérios para se considerar um jogador lendário e poder entrar com essa carta, né? Com essa carta de jogador lendário. Bom, vamos lá então para os critérios. O primeiro é, precisa ter pelo menos um desses, tá? O primeiro critério é ter um histórico de elite, ter vencido títulos de peso como Copa do Mundo, o Thiago é bicampeão da Copa do Mundo, Champions League, Copa América, Libertadores, Eurocopa, ou disputado em final de Champions, ter ganhado bola de ouro. Alguma dessas coisas. Experiência em seleção, mais de 100 jogos pela seleção principal. Eu não sei se o Thiago tem 100 jogos por uma seleção brasileira, até porque não tem data FIFA, né? No caso é só a Copa América, a Copa do Mundo. Eu não sei, não posso dizer, mas enfim. E bagagem em ligas principais, né? Pelo menos 300 partidas oficiais em primeiras divisões, incluindo Brasil, Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, enfim, esses lugares. Beleza? Então vamos aqui pro histórico, né? Os principais títulos de clube do Thiago, né? Ele tem 5 Libertadores, 6 Ligas do Nacional de Futsal, 4 Taça Brasil, 3 Copa Intercontinental, 3 Superligas. Pela seleção brasileira ele tem 2 mundiais, 2 Copas do Mundo, é bicampeão mundial. Grand Prix Futsal é hexacampeão, tem 3 Copa Américas, é tricampeão, tem uma medalha de Jogos Pan-Americanos, né? No Rio 2007 e tem jogos da Lusofone, isso eu não sei o que é, mas enfim, também é campeão em 2009. Enfim, dá pra ver que ele tem um histórico de elite, né, e tudo mais. Então, Thiago, né, o nosso querido Thiago Marinho é o mais novo reforço da Fúria aí. Bom goleiro, tá? Quero ver os fundamentos deles no futsal sendo aplicado agora na Kings League, beleza? Então agora bora falar sobre a terceira rodada, sobre os confrontos que ocorrem nesta segunda-feira. Começando às 17 horas, né, 5 horas, como de costume, pelo duelo agora entre G3X de Brados, G3X a grande favorita até o momento, né, vencendo tudo e todos, 2 vitórias muito bem e convencendo, né, vencendo e convencendo. Já o de Brados, uma grande decepção até o momento, perdeu a primeira partida, perdeu o jogo do milhão, né, contra o Capim, que rolou toda uma polêmica. Galera, eu já vou explicar logo esse jogo do milhão aí, que teve essa polêmica com o John Vlogs. Enfim, a Kings League puniu o John Vlogs e o Lucas Chute, né, os presidentes ali, por isso. E assim, o John Vlogs até falou que não vai mais ir para a Areia, vai ficar só lá no bar, né? Não vai mais para arena e tudo mais. Acho muito errado porque a liga promoveu, fez postagem, promoveu esse jogo do milhão a semana inteira. E aí depois que acontece o jogo do milhão, eles vão lá e simplesmente descartam como se fosse nada, né? No caso,
descaram como se fosse nada e ainda dão punição aos presidentes, algo que eles usufruíram ali, né, para fazer marketing, divulgar, né, divulgaram bastante e aí acabaram punindo os presidentes. Tá, é complicado, galera. Enfim, teve a aposta, o Lucas Schild pagou 1 milhão pro John Vlogs, só que aí foram os dois presidentes punidos, né? Eu acho que a Kings League, se não quisesse mais que fosse feito isso, tivesse só comunicado, né, não dado uma punição para os presidentes. Mas enfim, agora falando do jogo, na minha opinião, o G3X é muito favorito. O de Brados, por enquanto, não mostrou para que veio. O Gabriel Costa foi o grande contratado de Brados, né? O brasileiro naturalizado americano. Ainda também não mostrou para que veio. Tava até ele questionável, né? Não sei se joga, mas enfim, aqui na minha opinião, a G3X vence esse jogo. Nas 18 horas, às 6 horas, teremos Nivelados e Loud, duas equipes que reformularam bastante seus elencos, né? O Nivelados fez contratações de peso, né? Trouxe Ferrão, trouxe Dieguinho, trouxe Neguinho Júnior, trouxe grandes jogadores da equipe do Nivelados. Já a Loud, né, ela reformulou também, mas por mais perdas, né? O Tota foi pro campo, teve algumas outras perdas em alguns setores, enfim. Tem o Ali Jadi, que teve até uma polêmica também a semana, mais uma, né, do Gabi falando que acredita que a Loud não vai vencer mais nenhum jogo. Isso pegou muito mal dentro da Kings, né? Ali o Gabi falando que acredita que a Loud não vai vencer mais de ninguém, que o Ali Jadi ele esperava mais, né? Pelo menos naquele último jogo, e realmente no último jogo do X1 eu também esperava aquele ali o Ali Jadi da seleção marroquina, né? Aparentemente ele ainda não chegou na Loud, esse jogador, tá devendo muito. Enfim, o Nivelados fez um bom jogo contra a Fúria, agora fez um jogaço, né, contra o Fluxo, 7-6, acabou sendo derrotado. Enfim, na minha opinião aqui vitória do Nivelados, porque o Nivelados, apesar de também ter duas derrotas, enfim, mostrou-se melhor, competiu mais do que a Loud até o momento. Na sequência, às 19 horas, teremos Fúria e Funkball. O Funkball que enfrentou a G3X, né? Perdeu para a G3X e agora enfrenta já a Fúria. Já enfrenta, na minha opinião, os dois melhores times. A Fúria que vem de derrota para o desempenho, perdeu para o desempenho. A Fúria que eu tanto elogiei, né? O principal requisito que diferenciava o time da Fúria dos outros demais times da Kings League era o 7 contra 7, mas a Fúria foi engolida no 7x7 contra a equipe do desempenho. O 7 contra 7 do desempenho foi muito melhor que o da Fúria. A Fúria até teve um escalonado, né, no começo do jogo melhor, mas depois a equipe do desempenho dominou a Fúria, que ficou devendo, né? Agora nesse jogo teremos aí a estreia do Igor Thiago como goleiro da Fúria, enfim. Mas jogo é parte, vamos ver, eu quero ver como é que a Fúria vai reagir após uma derrota, né, após perder uma partida. Eu quero ver esse poder de reação da equipe furiosa, que agora enfrenta o Potipá Funkball. Pode ser que seja pro bem, pode ser que seja pro mal, né, essa derrota da Fúria. Quem sabe vão lá e goleiem o Funkball, quem sabe vão lá, sintam essa derrota e vão lá e percam. Mas tiveram uma semana para trabalhar, arrumar, né, podemos dizer assim, seus erros, consertarem aí algumas coisas. Então, na minha opinião, a Fúria é a favorita pro jogo. Às 8 horas teremos Fluxo e Desempenho. Fluxo e Desempenho que são duas grandes equipes, tá? O Fluxo venceu a Loud na primeira rodada, venceu agora o Nivelados. São duas equipes que estão com 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. O Fluxo vem bem, o Toguro trazendo sorte e competência para a equipe do Fluxo. Já a Desempenho também, muito bem, o Renato Vicente fazendo um grande trabalho já nesses 2 primeiros jogos, nessas 2 primeiras rodadas a gente já nota isso. O desempenho vem bem, e aqui pra mim é o jogo mais equilibrado e um jogão, né? O jogão da noite é esse aqui, Fluxo e Desempenho. Na minha opinião vai ser um jogo que vai pegar fogo, vai ser um jogaço mesmo. De verdade, galera, vai ser um jogaço. São duas grandes equipes que vêm mostrando bom futebol e são duas equipes que estão 100% até o momento. Por enquanto não vou falar que tem um favorito, porque pra mim aqui é muito 50-50 esse jogo. E pra finalizar, às 21 horas, às 9 horas da noite, teremos Capim FC contra Dendele, né? O Dendele, o Capim que vem, como eu disse, a polêmica do John Vlogs e tudo mais, que não vai nem ir pra a arena, né? Não vai nem ir pra arena da Kings, vai ficar assistindo o jogo do bar, vai fazer a transmissão do jogo do bar. Teve a polêmica das brigas da torcida, né? E tudo mais, enfim, o Marco lá da equipe do Capim apanhou, o Lucas Tilt falou coisa, o estagiário falou coisa, o Vlogs falou outras coisas, enfim, eu não vou entrar nisso aí, mas o Capim vem motivado e mordido, eu acho, apesar de ter vencido o jogo, eles vêm mordido por tudo que aconteceu. E com os espanhóis, a cada jogo, galera, aqui eu vou falar, hein? A cada jogo que passa, na minha opinião, os espanhóis vão pegando cada vez mais liga, né? Cada vez mais entrosamento. Então, a cada partida que passa, a cada rodada que passa, a tendência da equipe do Capim é sempre estar evoluindo, sempre melhorando a cada rodada que passa. Já o Dendele é aquele time que
não importa a fase, não importa como, eles sempre vão estar nas cabeças, né? Sempre vão conseguir uma vitória ou outra, e é assim que é o Dendele, o DNA do Dendele, tanto na Kings League Brasil, tanto na Kings Cup Brasil. Esse é o Dendele, esse é o DNA da equipe do Luqueta. Uma equipe muito guerreira, né? Forte, enfim, por tudo o que faz, beleza? Mas eu vou de um favoritismo do Capim para falar baixo, tá? Vou falando baixo que vou de um favoritismo do Capim por conta dos espanhóis que, na minha opinião, vão pegar liga cada jogo que passa, beleza? Então vamos pro nosso palpitômetro aqui, rapidão e sem mais delongas, né? Vamos lá, G3X de Brazos, como eu disse, G3X para mim é a favorita, Kelvin vivendo um grande momento, o André se destacando também, mas enfim, aqui é a vitória da G3X. Nivelados e Loud, eu vou ficar com a vitória do Nivelados, porque são duas equipes que têm duas derrotas, mas são duas equipes que demonstraram o melhor futebol até o Nivelados foi uma equipe que demonstrou o melhor futebol até o momento a respeito da Loud, então eu vou ficar de vitória do Nivelados. Fúria e Funkball, eu vou de vitória da Fúria, apesar da derrota no último jogo, eu acho que a Fúria não vai deixar por se abalar e vai vir confiante e competente para o jogo de segunda contra a equipe do Funkball. Às 8 horas em Fúria, Fluxo e Desempenho, eu vou ficar de vitória do Desempenho. Aqui para mim é 50-50, galera, mas é um jogaço mesmo, um jogaço. Mas eu vou ficar com a magia do Desempenho, vou de vitória do Desempenho. O jogo mais equilibrado da noite, na minha opinião, é esse. E às 9 horas, Capim e Dendele, eu vou ficar de vitória do Capim. Vamos ver se os espanhóis realmente começaram a dar liga mesmo, começaram a assim entrosar com o resto da equipe, beleza? Então é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal. Comenta aí o que vocês estão achando de todas essas polêmicas, mas todas essas polêmicas que estão rolando aí no meio da Kings League Brasil, presidentes, o Gabi falando do time e tudo mais. São muitas polêmicas que envolvem a Kings League. E a gente gosta, né? Quanto não é briga, a gente tá gostando. Quanto é só polêmica, fala pra um lado pro outro, é bom, tá certo? Então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou nessa, galera. Tamo junto, valeu, falou e fui!